que o pastorzão Manu, ele está deixando a igreja que ele pastoreou por 8 anos, quase 8 anos, aqui em Guaranhuns. Ele fez um brilhante trabalho ali, eu acompanhei porque nós somos amigos. Ele foi, para quem não estava aqui semana passada, ele foi meu professor lá na FATES, e depois Deus me presenteou com a amizade dele, e a gente vem conversando há muitos anos, eu recebendo essa mentoria, e é uma bênção. E ele fez um trabalho ali na Igreja Batista em Guaranhuns, excepcional. A igreja realmente é outra desde o momento em que ele chegou, e agora Deus chamou ele para um trabalho ainda maior, e Deus está levando ele para São Paulo, lá para Itaim, Fonfon, não é Bibi, é Fonfon, como ele já diz. E a igreja, como é que pode, né? A igreja é a cara dele, veja só, porque o homem, ele é skatista aposentado, ele foi skatista profissional na sua juventude, e depois Deus chamou ele para o ministério, e agora ele está indo para uma igreja que tem quadra poliesportiva, uma igreja que tem pista de skate, e uma igreja que trabalha com missões, que ele tem projeto missionário no seu coração. Inclusive aqui em Guaranhuns ele desenvolve um projeto missionário. Abacuque 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto ou sigionote. Senhor, tenho ouvido a tua fama, ou tenho ouvido a tua palavra, e me sinto alarmado, preocupado pelo que eu ouvi. Por isso, peço ao Senhor que aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos, e faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vimos esse versículo semana passada, e foi nas palavras desse versículo que Deus ministrou aos nossos corações. E o que nós vimos é que Deus deu uma visão para Abacuque. No capítulo anterior, versículo 2, Deus diz para ele: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2:2. E nós vimos então, mediante a compreensão de que Abacuque escreveu a visão em tábuas, para que pudesse ler até quem passa correndo. Então certamente ele fez isso grande, para que todos pudessem ver. E aí nós concluímos que Abacuque é então o primeiro publicitário da história, o primeiro outdoor da história, foi Abacuque que fez. E qual é essa visão que Deus deu para o Abacuque? A visão de que a Babilônia, que estava crescendo como novo império do mundo, destruindo a nação da Assíria, que tinham destronado do poder os egípcios. Então o poder saiu da mão dos egípcios, foi para os assírios, e nesse momento o poder está com o povo da Babilônia. Nabopolassar, imperador da Babilônia, estendeu o império da Babilônia e ganhou muita riqueza, fortificou muito o seu exército. E o seu filho Nabucodonosor foi quem então invadiu Jerusalém, pela primeira vez por volta entre o ano 600 e 605 antes de Cristo. Nessa época em que a Babilônia está prestes a invadir,
Deus levanta Abacuque para profetizar ao seu povo. E Deus dá ao Abacuque uma visão. E pede a ele que passe essa visão para o povo. Só que foi uma visão ruim. Foi uma visão de derrota. Foi uma visão de fracasso. O que nos mostra, queridos, que quando Deus fala, Ele não fala somente coisas boas de ouvir. Porque o que Deus estava falando era: não adianta mais. Já estendi a minha longanimidade o máximo possível em favor do povo de Judá, mas eles insistem em permanecer desobedientes e idólatras. Então, depois de 19 reinados, o povo ainda insiste em desobedecer e fugir da minha presença para adorar falsos deuses. Então, Abacuque, avise o povo que não tem mais jeito. Porque, queridos, a mão de Deus, ela desce lenta, mas ela desce pesada. 19 reis. A nação foi dividida por volta do ano 950. Nós estamos no ano já de quase 600, ou seja, 350 anos depois. Uai, pastor, como que de 950 para 600, ao invés de diminuir, aumentou? Porque antes de Cristo conta ao contrário, né? Vem ao contrário, até o zero, Jesus nasce, aí começa a contar para frente. Então lá atrás, lá no ano 950, com Roboão no sul, e semana passada a gente contextualizou toda a história. Ah, pastor, não vim semana passada. Entra lá no YouTube, dá o play no culto de quinta passada, né? E assiste depois lá. Bom que dá um view para a igreja, ajuda a promover mais o evangelho. E aí, o Roboão, menino novo, criado no palácio, playboy, botou tudo a perder. 950, 350 anos depois, 19 reis do Roboão até esse momento. Um ou outro buscou o Senhor, de coração e sinceramente, só o Josias. O resto, Joás, Osias, até buscaram e obedeceram, mas quando o bicho começou a pegar, ficavam com medo, aí buscava Deus, ai meu Deus, aí obedecia, aí o medo se afastava, chutava o balde e vivia de qualquer jeito. Qualquer semelhança? Conhece alguém assim? O bicho pega, ai meu Deus, aí fica tudo bem, chuta o balde. Aí as coisas pioram, aí vem para a igreja buscar o balde que chutou. E aí Deus disse assim, acabou o tempo. Se você conhece alguém, o nome desse culto é Quinta Profética, não é isso? Então, se você conhece alguém, pode entregar essa profecia do Abacuque. Para você que chuta o balde e vem na igreja buscar o balde que você chutou, cuidado que a mão de Deus está descendo lenta, mas está descendo pesada. Para você, eu não estou dizendo que é você que está aqui, porque se você está aqui numa quinta-feira, você trabalhou, você estudou, correria, família, filho, vai para cá, vem para lá, e você está aqui, muito provavelmente você não é dos que chuta o balde. Mas você conhece alguém que é. Então você vai entregar essa profecia para ele. Ser cuidado, que uma hora você chega lá e Deus vai destruir o balde, hein? E você não vai ter mais balde para buscar. Porque foi assim com esse povo.
350 anos. E eles não aprenderam a lição, não ouviram a voz de Deus. E quantas vezes nós também não agimos dessa mesma maneira? Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está chacoalhando, Deus está bradando do céu. Só falta abrir o céu e saculejar a cabeça da gente. E a gente insiste em fazer do nosso jeito, ao invés de se submeter e fazer do jeito de Deus. Nós estamos no tempo da graça. O Novo Testamento é graça e termina com um juízo. Então Deus mostrou isso para o Abacuque. Abacuque, meu filho, pode escrever aí para o povo ler que já era. Acabou o tempo. Não adianta correr para o templo atrás de balde. Acabou. Eu, o Senhor, estou permitindo que Nabucodonosor invada e comece o período de destruição da cidade. Mas, como eu prometi essa terra para vocês, e eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender, então, como é meu propósito manter vocês na terra, fiquem tranquilos, vocês vão perder, vão lá para a Babilônia, no cantinho do pensamento. E vocês vão ficar lá no pensamento, refletindo a besteira que vocês fizeram. 70 anos depois, eu vou trazer vocês de volta. E vou dar condições e recursos para reconstruir tudo. Porém, vão para o cativeiro. Isso não tem como mudar mais. E aí o Abacuque recebe essa visão. E é por isso que ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e fiquei com medo. Quem não ficaria com medo? Se Deus falasse com você de maneira convicta, audível, não há mais tempo, o juízo está chegando e todos vão perder tudo. Então Abacuque ficou com medo, normal, claro, qualquer um ficaria com medo. E aí ele, diante dessa advertência, ele não vê outra coisa para fazer a não ser orar. E aí por isso que diz, oração sob a forma de canto. Ou seja, ele pegou lá a sua harpa, ajoelhou, deu lá uma nota e começou a cantar. Senhor, estou com medo. E deu outra nota. Então, já que não tem outro jeito, e nós perderemos a terra, então que o Senhor possa avivar a tua obra no meio dos anos. Que o Senhor então, já que vai vir um juízo, que o Senhor antes do juízo mande um avivamento. Porque se os corações do povo de Judá forem avivados, a gente vai para a Babilônia com o coração avivado. E aí lá na Babilônia a gente vai manter essa chama acesa, para que 70 anos depois, quando o Senhor nos trouxer de volta, a gente volte com a chama acesa. Abacuque está dizendo, tudo bem que o Senhor não vai nos poupar do juízo, mas pelo menos então deixa a gente passar pelo juízo avivados. No meio dos anos, ou seja, no decorrer de todo esse processo de juízo, cativeiro e retorno para Jerusalém, que no meio desse processo o teu avivamento esteja sempre disponível para nós. Porque a única coisa que mantém a gente firme no propósito é estarmos avivados durante o processo. Se durante o processo você perder o avivamento,
você não chega no propósito. Não importa a dificuldade do processo, não importa o risco, o perigo, o prejuízo, se você estiver avivado, no meio, no decorrer daquele processo, você vai se manter firme e vai chegar no propósito. E o propósito de Deus é: vou dar uma disciplina no meu povo. Porque quem ama, corrige. E Deus então disciplinou o seu povo no cativeiro, para que eles, avivados, voltassem para reconstruir e nunca mais voltarem à idolatria dentro de Jerusalém. Aconteceu de tudo. O povo voltou por volta ali do ano 500 e pouco. A primeira viagem com Zorobabel, depois a segunda viagem com Esdras, e as duas últimas viagens com Neemias, trazendo recurso para o muro. Zorobabel vai para reconstruir o templo, e isso já nos dá uma dica. E quem está ligado aí já pegou. Vai começar o processo de reconstrução. O que é que começa primeiro? Reconstrói o templo. Porque se a adoração não for reconstruída, nada mais pode ser revitalizado. Depois vai o Esdras para registrar, escrever os eventos. Então começa na adoração, depois o que sustenta é a palavra. E por último vem Neemias fazer os muros. Portanto, se estivermos adorando, baseados na palavra, Deus coloca toda a proteção que nós precisamos para viver no centro da sua vontade. Não inverta essa ordem, porque o resultado pode sair diferente. Eu quero ser protegido por Deus. Já restaurou a adoração? Eu quero que minha família seja protegida por Deus. Já está baseado na palavra? Ou está só no sentimento, nas sensações? Ou está baseado no que está escrito, no que é a palavra de Deus? Então a ordem é essa, irmãos. A ordem é essa. Primeiro a adoração, depois a escritura. Aí vem a proteção que a gente precisa. E aí o povo começa a voltar, e vai voltando, e durou um período de quase 100 anos, esse retorno, aos poucos. E aí tem o Salmo 126, que relata essa jornada de volta. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, eles saíram da Babilônia, voltando para casa, tudo era muito novo. Porque você precisa fazer conta. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele só levou jovens. Idoso ele matou, criança ele matou. Por quê? Porque ele quer escravos. E nem criança, nem idoso serve para trabalho duro de escravidão. Então naquela primeira leva vai o Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, que têm os seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por isso que eles são jovens, porque só foram jovens. Então pensa comigo. Criança não foi. E você sabe que os judeus, eles têm uma média, de estatura mais baixa. O judeu não é um povo grande, forte. Eles são geralmente mais baixos, mais franzinos. Cabelo caracolado, nariz mais protuberante, características. Então as crianças judias são pequenas, fracas, de forma que não foi para a Babilônia nenhum menino com menos de 10, 12 anos, porque precisava já aguentar peso para trabalhar como escravo. Então você imagina, no mínimo, 10, 12 anos. No máximo aí 25 a 30.
O cara precisa estar ainda com vigor, porque a Babilônia quer escravos. Então você imagina, um menino que veio com 10, 12 anos, quanto tempo durou o cativeiro? Quanto tempo durou o cativeiro? O menino que veio com 10, 12, 70 anos depois, ele tem quantos anos? 80, 82 anos, no mínimo. Esse senhor idoso de 80 e poucos anos, será que ele aguenta uma viagem de 1.200 quilômetros a pé, passando pelo deserto de Negueb? Não aguenta. Então a geração que foi para a Babilônia, morreu na Babilônia, irmãos. Esse povo que está voltando são os filhos e, em sua grande maioria, os netos daqueles que foram. Então, quando esse povo chega em Jerusalém, eles nunca pisaram em Jerusalém. Eles nasceram na Babilônia. Eles não sabem nada de Jerusalém, a não ser o que ouviram falar de papai, de vovô. Por isso que o salmista diz, quando eles saíram, parecia um sonho. Por quê? Porque eles nasceram na Babilônia, nunca tinham saído de lá. Parece um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Meu Deus, parece um sonho, me belisca, vê se eu estou sonhando. Esse cara tudo abobado. E aí eles foram voltando para Jerusalém e foram passando por várias nações. Por isso que o verso 2 do Salmo 126 diz: dentre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Porque eles estão passando, o povo está lá trabalhando, várias nações, 1.200 quilômetros. O povo está lá vivendo sua vida, e vem aquele grupo de gente a pé, cantando, rindo, brincando, igual uns besta bobados. Glória a Deus, aleluia. Aí os caras estão, mas gente, o que esse povo tem? Tudo rindo, brincando, cantando. De onde eles estão vindo? Que povo é esse? Aí eles começaram a concluir, deve ser que o Deus deles fez uma coisa boa para eles. Continuou a vida. Aí eles começaram a ouvir, olha que coisa. Eles não identificaram que era o Senhor que tinha feito grandes coisas. Por quê? Porque eles não tinham relacionamento com o Senhor. Eles nasceram e foram criados na Babilônia. Aí as nações começaram a dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí o verso 3, com efeito, como quem diz, não é que é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Aí eles chegam em Jerusalém. Quando eles chegam, qual é o próximo verso? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O que é torrente no Negueb? Um evento que acontece uma vez por ano. No verão, ao norte do deserto de Negueb, tem um monte muito alto. E cai ali naquele monte, em 10 segundos, a chuva de todo o ano. O nome técnico disso é torrente. Nós chamamos no popular de tromba d'água. Pela gravidade, a água que cai naquele monte precisa correr para o mar. Então ela vem do monte e começa a correr no meio do deserto. É por isso que na Bíblia aparecem essas expressões. Deus fará um rio no deserto, porque é a experiência de Negueb todo ano. Se jogar no YouTube aí, rio no Negueb, mostra no YouTube vários vídeos, turistas vai lá todo ano para filmar, tirar foto. Meu Deus, no meio do deserto corre um rio, por causa desse evento, a tromba d'água que cai ao norte do Negueb. Então, muito provavelmente, quando eles estavam indo para Jerusalém, eles viram esse fenômeno acontecer em Negueb. Aí quando eles chegam lá e veem tudo destruído, eles fazem essa oração. Senhor, nós precisamos de recursos para reconstruir, porque está tudo destruído. E aí é como se Deus perguntasse, ok, eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar recursos sobre vocês. Vou mandar uma chuva de recursos. Aí é como se eles, de maneira poética, dissessem, chuva não, Deus. Chuva não será suficiente, manda uma tromba d'água.
tudo de uma vez, porque senão a gente não consegue reconstruir. É muita coisa para fazer. Aí nesse momento Deus está tocando no coração do Ciro, rei da Pérsia, e dizendo: Ciro, meu servo, dá todo o material que os meninos precisam. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente acha que Deus só usa os crentes. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e para o propósito que Ele quiser. Não limite o poder e a influência do seu Deus. Ele é o dono do universo. Se Ele falar, ninguém pode resistir. Se Ele mandar, tudo é obrigado a obedecer, porque todo o poder está nas suas mãos. E quando Ele quer te abençoar, Ele vai usar o que for preciso, porque Ele quer cumprir o propósito dEle na sua vida. E aí é por isso que eles, depois de orar pedindo a tromba d'água de recursos, eles vão trabalhar. E aí eles vão começar por onde? Pela plantação, porque eles precisam comer. Quando eles chegam nas plantações, está tudo destruído. É por isso que o verso seguinte é: aquele que sai semeando e chorando enquanto semeia. Por que é que eles estão semeando chorando? Porque eles estão tristes, desesperados. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Lá na Babilônia eu tinha emprego, lá na Babilônia eu tinha um futuro, agora eu cheguei aqui, meu Deus, eu tenho que começar tudo do zero. Quando é que essa semente vai brotar? Quando é que esse broto vai crescer? Quando que eu vou colher o fruto disso aqui? Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aí o salmista, vendo essa cena, registra na música: quando a gente semeava, a gente chorava, mas Deus abençoou a colheita, e quando nós voltamos com a colheita, nós voltamos sorrindo. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 13, que a semente é a palavra de Deus. Aquele que vai semeando e chorando, voltará com alegria, trazendo a colheita. Lágrimas é o melhor adubo para uma semente. Toda palavra que você lança, quando você coloca o seu coração naquela palavra, quando você tem capacidade de chorar, porque você está semeando, porque você sabe que aquela semente é a única esperança daquela terra de ser frutífera. E você olha uma vida e diz assim: não vale a pena semear nessa vida. Não vale a pena pregar para o fulano, ele não quer nada. Não vale a pena convidar a ciclana, ela não vai querer nada. E não tem mais jeito. Tem jeito sim. Semeie. Pastor, mas a terra está seca, então chora em cima da semente, que isso vai adubar a terra e vai frutificar para a glória de Deus. E aí Abacuque então diz: Senhor, fiquei com medo, mas eu clamo por avivamento, porque eu sei que se nós estivermos avivados, a gente suporta qualquer cativeiro, qualquer processo, qualquer juízo ou dificuldade. Eu sei que o Senhor vai derramar sua ira sobre nós, mas por favor, não se esqueça que junto com a ira do Senhor também pode vir a misericórdia do Senhor. Então, eu não estou pedindo para o Senhor não derramar a tua ira, eu já entendi, nós temos que passar por isso. Então sim, Senhor, derrame a tua ira, mas derrama junto a misericórdia. O que é que Abacuque está pedindo para Deus, irmãos? Tudo bem que a gente vai perder a terra, mas não deixa a gente morrer, não. Não deixa a gente morrer, porque assim como num lixão,
pode nascer uma bela flor no meio de um cativeiro, Deus pode levantar os seus servos para resplandecer a sua glória. Basta que eles estejam avivados. E aí Deus, beleza, Abacuque, gostei dessa oração, deixa comigo. Daqui a 70 anos vai ter um pessoal que vai voltar e nós vamos reconstruir. Fica tranquilo que junto com a ira eu também vou derramar a misericórdia. Aí o Abacuque, Deus, verso 3, vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e o seu poder esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatêm. O Monte Parã é uma referência que fica ao sul daquela terra. Pode fazer uma referência no tempo do Êxodo, quando o povo passou ali. Abacuque compara a presença de Deus no Monte Sinai, quando o povo passou por ali, liderados por Moisés, isso está lá em Números 13. Aí o Abacuque está dizendo, assim como o Senhor trovejou a tua glória, lá naqueles dias de Moisés, que o Senhor troveja a sua glória de novo, para que nós não sejamos destruídos diante da invasão da Babilônia. Abacuque está cantando, orando e pedindo a Deus, mas ele está citando a própria palavra. Senhor, da mesma forma que o Senhor fez lá atrás, faz hoje, por favor. Daí a importância da gente conhecer a palavra, porque quando a gente ora a palavra, Deus é obrigado a responder. Porque a palavra é dele, e ele tem compromisso com a sua palavra. Quando ele fala, ele vai cumprir. Então conheça a Bíblia, meu irmão, para que na hora que você orar, os versículos possam fluir da sua boca. Porque é em cima da palavra de Deus que ele cumpre as suas promessas. Conheça a Bíblia, irmão. Ele é profeta, ele viu o juízo, ele ficou com medo, clamou por avivamento e misericórdia, mas em todo o tempo ele está citando a palavra, para mostrar para Deus, Senhor, conheço as tuas verdades, estou disponível para todas elas, faz o que o Senhor quiser, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. John Wesley, século 17 na Inglaterra, o maior evangelista que o mundo tinha visto até então, no lombo de um cavalo. E você conhece a história do John Wesley, tem no YouTube o filme dele, gratuito. Em português eu acho que o título é Coração em Chamas. Anota aí para você assistir em casa depois. John Wesley, pastor da igreja anglicana, igreja oficial da Inglaterra. Chamaram ele para uma viagem missionária. John, vamos fazer missões? Vamos, aonde? Lá na Nova Inglaterra, ou seja, nos Estados Unidos. Ô minha querida, a senhora vai me dar mais água aí? Nós vamos até meia-noite. Aí o John Wesley falou, tudo bem, viagem missionária, lá na América, na Nova Inglaterra, vamos embora. Entrou num barco, está indo para a Inglaterra, fazer evangelismo, para ganhar os índios americanos. Século 17, gente, 1600 e alguma coisa. Aí, no meio do caminho, uma tempestade em alto mar. Os barcos de madeira, sem tecnologia,
quase 500 anos atrás, o negócio era diferente, e o barco está que chacoalha, e raios e trovões, e aquele desespero, e o John Wesley agarrou numa coluna de um mastro lá daquele, e começou a gritar desesperado, com medo de morrer. Pastor indo fazer missões, com medo de morrer. E gente caindo dentro d'água, e aquela confusão de noite, tudo escuro, e bate daqui, chacoalha de lá, e de repente deu uma acalmada. John Wesley ouviu um barulho de uma música, o povo cantando, e ele falou: não é possível, eu estou delirando, no meio de uma tempestade dessa, alguém cantando, e ele vai seguindo pelas vozes, e vai e desce a escada, e lá no porão do navio, um grupo de irmãos moravianos, de mãos dadas, chacoalhando e cantando, e adorando a Deus. O John Wesley se depara com aquela cena e fala: gente, o que está acontecendo aqui? Aí os irmãos: nós estamos adorando a Deus. Vocês não estão com medo de morrer? Nós não. Como que vocês não estão com medo? Não, nós temos certeza da nossa salvação. Aí o John Wesley: vocês são de qual igreja? Não somos de igreja, não, nós somos lá da Morávia. Nós é crente. Lê a palavra lá que o Lutero fez, aí um copiou do que copiou, chegou um pedaço lá para nós é crente e nós adora a Deus. Aí o John Wesley: mas como assim? Eu sou pastor da igreja da Inglaterra, e eu estou morrendo de medo de morrer. Aí o irmão simples, camponês da Morávia, vira para ele e fala: você precisa se converter, rapaz. A tempestade passa, mas a crise do coração de John Wesley não passou. Ele desembarcou na América do Norte e fez uma pergunta: eu vim para evangelizar os índios, mas quem vai me evangelizar? Eu vim para converter os índios, mas quem me converterá? E aí ele não faz missões, coisa nenhuma. Ele pega um navio e volta para a Inglaterra. Chega lá na liderança da igreja anglicana e fala: nós não somos crentes, nós somos profissionais da fé. E a liderança dos anglicanos: que isso, John? Que isso? Tempestade em alto mar, medo de morrer, e os camponeses da Morávia cantando, e eu morrendo de medo. Nós não somos crente, vamos ajoelhar aqui agora e pedir a Jesus para converter nós. Aí os caras: você está maluco, rapaz? Você está doido? Surtou. Enfrentou uma tempestade, soltou um fio na cabeça dele, ele surtou. E o John: nós não somos crente, nós temos tudo que converter. Aí os caras: rapaz, já está chato, vai embora. Aí expulsaram ele da igreja anglicana. Ele chegou em casa, ajoelhou e falou: Senhor, enquanto o Senhor não me converteu, eu não vou levantar daqui. E ficou ali alguns dias, até que ele sentiu a presença de Jesus, e dentro dele veio uma convicção: posso morrer, que estou salvo. Se levantou daquele chão, comeu, montou num lombo de um cavalo, e nunca mais parou de pregar o evangelho. E o pessoal: John, você ainda é da igreja anglicana? Qual é a sua paróquia? E ele respondia: o mundo é a minha paróquia. Esses dias eu fui pregar em Novo México, na igreja lá, e aí passei na porta da igreja, o culto já começando, fui procurar uma vaga para estacionar. Na esquina, parei. Quando eu parei o carro, um cara na casa da esquina, uma garagem. O cara pegou uma caixa de som, espetou um pendrive com um playback, plugou lá um microfone e estava na porta da garagem dele, na esquina da casa, numa sexta-feira à noite. Playback rolando e ele louvando a Deus. Não há ferrolho, nem importa. Eu desci do carro e falei: não acredito não.
Eu acho que negaram a oportunidade desse irmão cantar na igreja. Aí sabe o que ele fez? Ele comprou uma caixa, um microfone e botou e está cantando na casa dele. E está evangelizando o bairro. Aí eu, peguei meu telefone e gravei um vídeo. Aí para você que diz que não faz a obra de Deus porque não te dão a oportunidade da igreja, se fosse você aprendia com esse homem aqui, O homem botou a caixa aqui, está louvando e está fazendo a obra, e glória a Deus. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Aí o John Wesley, no lombo de um cavalo, ganhou milhares de vidas para Jesus. Vira e mexe, quando ele estava em Londres, ele pregava na praça central da cidade, num coreto, onde eram apresentadas peças de teatro. E ele subia lá, sem microfone, sem caixa de som, sem nada. Subia naquele coreto e pregava o evangelho. Daqui a pouco estava lotado de gente, e aquele monte de gente entregando a vida para Jesus. Aí perguntaram para ele: John, o que é que você faz para atrair tanta gente? E ele falou: eu não sei, rapaz, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Aí um dia o ator mais famoso que apresentava as peças de teatro naquele coreto, estava numa, como é que se chama lá na Inglaterra? É lounge, é taberna? Como é que é o lugar que os caras bebem cerveja, Manu? Pub, isso, na Inglaterra é pub. O ator estava num pub lá, e aí chegou a notícia: o John está pregando lá na praça. E o ator era ateu. Aí ele levantou e falou: vou lá ver ele pregar. Aí os amigos já tudo bêbado, falou: você vai lá fazer o quê, rapaz? Vou ver ele pregar. Mas você não acredita em Deus? Aí o ator levantou e falou: mas ele acredita. E foi para lá ver o John Wesley pregar. E aí perguntavam para ele: o que é que você está fazendo aqui? Se você não acredita em Deus? Ele: eu estou tendo aulas. Mas você é ator, ele é pregador, você está tendo aula de quê? Aulas de convicção. Sou o melhor ator da Inglaterra e não consigo fazer um personagem tão convicto igual esse homem prega. John Wesley morreu. John Wesley morreu sentado na sua cadeira de devocional, ao lado um assoalho de madeira com 2 buracos no chão, os buracos dos seus joelhos. Morreu lendo a Bíblia. E levaram para o culto fúnebre. John Wesley no caixão, milhares de pessoas. E ele tinha 2 grandes amigos que receberam o apelido de metodistas, porque eles eram metódicos em tudo que faziam, muito disciplinados, regrados. O John Wesley, o seu irmão Charles Wesley e George Whitefield, ou Whitefield. E eles estavam lá no velório. E George pegou a palavra e disse: olha, o corpo do John está aqui. Corte-o em qualquer lugar do seu corpo e não sairá sangue. Escorrerão versículos. Sabe qual era o apelido de John Wesley? A Bíblia ambulante. É exatamente o que o Abacuque está fazendo aqui, irmão. Ele está orando, mas o tempo todo as escrituras estão brotando na sua boca. Por quê? Porque aquilo que está cheio, basta você encostar que se derrama. Você não pode derramar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Presta atenção. Quem está comigo diz amém. Estão vendo esse copo? Vou derramar, ó. Virei de cabeça para baixo. Não derramou nada. Estão vendo esse copo? Vou virar só um pouco.
Por que ele derramou? Quanto mais cheio, mais fácil. Ou você não entendeu, ou você não é renovado, ou você não gosta de Bíblia. Quanto mais cheio, mais fácil. E olha que o batista tradicional sou eu, hein? Versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. O que é que Abacuque está falando? Nabucodonosor está invadindo e o bicho está pegando para todo lado. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Abacuque está dizendo: Senhor, por acaso a tua ira está sendo derramada, porque a sua ira precisa destruir as coisas do planeta? Porque por onde o homem passa, ele está devastando tudo. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem, se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. Levanta bem alto as suas mãos, o sol e a lua param na sua morada. Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor não vai fazer nada para impedir. Na tua indignação, verso 12, marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. E a palavra original para ungido aqui é Mashiach. Abacuque está dizendo: Senhor, o Messias ainda não nasceu. O nosso Salvador ainda não nasceu. O Senhor vai permitir que a gente morra sem o Messias. 14, traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre, em segredo, de mansinho, silencioso, eles vêm na calada da noite, quando a gente acorda, mata todo mundo. O Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer nada. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. 16, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram. Senhor, eu estou morrendo de medo, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Abacuque está dizendo: eu estou morrendo de medo. E estou começando, Deus, a duvidar. Será mesmo que esse homem vai destruir tudo e todos? Não é possível que ele vai destruir todos, porque o Senhor nos prometeu o seu ungido. O Senhor nos prometeu o nosso Messias. O Senhor nos prometeu um Salvador. Então, mesmo morrendo de medo, eu sei que seremos livrados, porque a promessa ainda não se cumpriu. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e se ainda não se cumpriu, não temas. Pastor, mas em volta está tudo dizendo o contrário, parece que vai todo mundo morrer. A promessa já se cumpriu? Não, então não temas. Pastor, mas os dias são maus, as notícias são muito ruins. O propósito do Senhor já se cumpriu plenamente na sua vida? Então não temas. Pastor, então o que eu faço quando eu fico com medo? Faça como Abacuque. Seja um profeta de Deus, e que da sua boca saia palavras de esperança. Abacuque está dizendo: ok, Deus, já entendi. O Senhor não vai intervir, o Senhor não vai impedir.
Eles vão continuar destruindo os campos, as casas, as pessoas. Por onde eles passam é pura devastação. Já entendi que o Senhor não vai fazer nada. Já entendi que serão dias terríveis. Pobreza, escassez. Já entendi, vamos perder tudo. Isso mesmo, Abacuque, parabéns, meu filho, você entendeu. E agora, como é que nós vamos terminar essa música? Aí o Abacuque fala, segura esse verso aí então. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no pé de uva não tenha nenhuma uva, ainda que os pés de azeitona estejam todos secos, ainda que eu chegue no aprisco e não tenha nenhuma ovelha, porque os babilônios destruíram tudo, ainda que não tenhamos mais nada, ainda assim, perdendo tudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Nabucodonosor pode me tirar tudo, mas a minha salvação Ele não tira, porque ela está guardada nos céus, ela é imarcessível, ela é eterna, ela não se pode perder. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Minha vida está guardada no Senhor. Podem me tirar tudo, mas o Senhor não pode me tirar. Por isso, apesar da maldade dos dias, temos motivos para sorrir, porque nós exultamos no Deus da nossa salvação. Amém.